Alô, galera! Opa, estamos de volta aqui no canal Fala Calil, agradecendo a audiência dos últimos vídeos, foi muito legal e pedindo para você estar sempre conosco, interagindo, compartilhando, deixando seu like, ativando o sininho, enfim, participando conosco. Isso para nós é o mais importante, a sua participação. Bom, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, que é um assunto que me preocupa muito. Mais uma vez, estamos sem treinador. Nós ficamos um ano sem treinador depois da saída do Tite. Se nós contarmos que o Tite avisou um ano antes que não ia continuar, antes da Copa do Catar, nós podemos dizer que ficamos 2 anos sem técnico. É um absurdo, né? Quando acabou a Copa do Mundo do Catar, no dia seguinte, o presidente da CBF tinha que apresentar o treinador, porque já se sabia que o Tite não ia continuar. Mas isso aí são águas passadas, vamos pensar no futuro. Estamos agora entre 4 nomes para assumir a seleção brasileira. E eu resumiria a 2, porque os nomes comentados são do Carlo Ancelotti, eterno sonho do presidente da CBF, do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, do Jorge Jesus e do José Mourinho, que também já disse, o Mourinho gosta muito do Brasil, né? Ele passa as férias aqui, ele já disse que gostaria um dia de dirigir a seleção brasileira. Bom, eu descartaria no momento, ou deixaria num plano secundário, os nomes do Abel e do Ancelotti. Eu acho que não será nenhum dos dois. O Abel, porque ainda existem muitas resistências a ele. E o Abel, com todo respeito, ele mostrou a qualidade dele no Palmeiras, que é um clube de grande investimento. Ele pegou uma fase que os adversários não estão bem e o Palmeiras está caminhando aí. E o Ancelotti não vai ser. O Ancelotti, ele já disse, ele está lá em Madrid, ele tem lá suas desavenças, muitas vezes com o Florentino Pérez, e muitas vezes a torcida do Real Madrid protesta contra ele, mas ele ganha tudo. Ele é um grande vencedor aí dos últimos tempos. Ele não vai deixar o Real Madrid para assumir às vésperas de uma Copa do Mundo uma seleção cheia de problemas, com muita cobrança. Então eu deixaria em segundo plano, ou num plano bem inferior, o Ancelotti e o Abel Ferreira. Não vai ser nenhum dos dois. Eu penso que a coisa está mesmo entre Mourinho e Jorge Jesus, 2 portugueses, José Mourinho ou Jorge Jesus. E eu já vou aqui de cara falar qual é a real. Eu, entre os dois, contrataria o Mourinho, mas eu acho que vai ser o Jesus, né? Entenderam? Eu contrataria, entre os dois, José Mourinho e Jorge Jesus, eu contrataria o Mourinho, mas eu acho que a CBF vai contratar o Jorge Jesus. E eu vou explicar por quê. Gente, seleção, o que é ser técnico de uma seleção? Você tem que ter um currículo, você tem que ter trabalhos anteriores que habilitem você a ser o técnico da seleção. Ah, mas o Scaloni é o campeão do mundo e não tinha currículo, mas é uma exceção. Ele tinha o Messi, o melhor jogador. O Messi comprou a ideia, né, do Scaloni, e ele acabou formando ali, ou tendo nas mãos uma geração espetacular, um grande goleiro, um grande meio de campo, grandes artilheiros na frente, ao lado do Messi. Então acabou tudo casando, né, colaborando para o Scaloni ser o campeão do mundo, mas não é o normal. O normal é você ter um currículo que o leve à seleção, e nesse sentido, entre Mourinho e Ancelotti, o currículo do Mourinho é muito melhor. Poxa, o Mourinho ganhou os títulos mais importantes, inclusive Champions League, dirigiu grandes jogadores, formou grandes times, enquanto que o Jorge Jesus, com todo respeito, ele é um treinador de altos e baixos. Ele teve aqui no Brasil aquele momento espetacular no Flamengo, que também naquele ano não tinha grandes adversários, né? O vice-campeão foi o Santos, com todos os problemas
que a gente sabe, econômicos e financeiros, que o Santos tem. E depois ele voltou para o Benfica, não deu certo. Agora, sim, está fazendo um trabalho exitoso lá na Arábia Saudita, mas eu não vejo, sinceramente, no Jorge Jesus, o currículo para dirigir a seleção brasileira. O Mourinho não. O Mourinho é um treinador que talvez tenha um estilo de jogo que não encaixe tanto com o nosso futebol, mas que seja mais ele é um cara mais pragmático. Eu acho que para uma competição curta, como é a Copa do Mundo, 8 jogos, porque na Copa o Brasil já está, não tem como ficar fora. Eu acho que para aquela competição, para formar um time cascudo, um time que aguente a porrada, um time que saiba brigar por cada bola, saiba errar pouco, né? Porque numa competição de mata-mata, a primeira fase da Copa normalmente o Brasil passa. O problema é quando chega na eliminatória, que você não pode errar. Então, para formar um time que minimize, com uma margem de erro muito pequena, né? Que minimize os equívocos, que não faça o que fez na última Copa, que está ganhando o jogo, vai todo mundo para frente contra a Croácia, toma um gol de contra-ataque, que não faça gol contra, como fez lá quando perdeu para a Bélgica, né? Eu entendo que o Mourinho seria o nome mais adequado, entre Mourinho e Jorge Jesus, bem entendido. Por minha vontade, eu teria um técnico brasileiro. Eu não concordo com a ideia do técnico estrangeiro, mas o que eu penso não importa, porque o técnico vai ser estrangeiro. Já está decidido. O técnico vai ser estrangeiro. Vocês viram que os 4 que eu citei aqui são todos estrangeiros. Então, entre Mourinho e Jesus, eu ficaria com Mourinho. Mas eu penso que a CBF vai ficar com o Jorge Jesus, que já mostrou aí a sua vontade de dirigir a seleção brasileira. O Jorge Jesus, ele não tem nenhum pudor em se oferecer para o cargo, né? Ele já se ofereceu para treinar a seleção brasileira, então eu acho que será o Jorge Jesus. Agora, entre os dois, se eu fosse o presidente da CBF, eu contrataria o José Mourinho. Eu acho que o Mourinho, ele tem currículo, ele tem casca, ele é respeitado no meio do futebol, ele pode falar com esses caras, Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, Savinho, Rafinha, enfim, ele fala com esses caras aí de igual para igual, e eu apostaria no Mourinho, mas creio eu que o técnico será o outro português, Jorge Jesus. Seja quem for, esperamos que resgatem, né, ou que o técnico resgate o respeito à seleção brasileira, porque depois do último jogo contra a Argentina, a imagem da seleção brasileira, no momento, é a pior possível. E para nós todos que vivemos de futebol aqui no Brasil, isso é muito ruim. Fala aí, gente, é isso aí. Esteja conosco, interaja com o nosso canal e nós voltamos a qualquer momento. Tchau, pessoal.